Bom, novamente, boa tarde para quem está aqui, para quem chegou. Vamos dar continuidade à nossa programação. Agora, como nossa convidada especial para fazer a abertura do nosso festival, a professora Rosiane Borges, da qual eu sou fã, e eu estou muito contente por ter aceitado esse convite de estar aqui e poder apresentá-la. Rosiane Borges é jornalista e escritora, é doutora em Ciências da Comunicação, com pós-doutorado na área. É professora convidada do Diversitas, da FEFELESH USP, e pesquisadora do Colabor, da ECA USP. Professora da PUC São Paulo, tem incidência direta no mundo corporativo. Atualmente, Rosiane Borges também é consultora líder em raça e gênero e produtora de inteligência da Rede Globo. Ministra palestras nas áreas acima arroladas, coordena a Escola Longa, uma experiência de educação online voltada para saberes e fazeres das culturas e pensamentos negros. É articulista da revista Isto É, e contribui com frequência com artigos para a seção Ilustríssima, da Folha de São Paulo. É autora de diversos livros, entre eles Espelho Infiel, O Negro no Jornalismo Brasileiro, de 2004, Perfil Biográfico de Sueli Carneiro, de 2009, Mídia e Racismo, de 2012, Esboços do Tempo Presente, de 2016, e Fragmentos do Tempo Presente, de 2021. Em sua carreira, recebeu os prêmios Destaque Acadêmico da Câmara Brasileira de Cultura, em 2018, Presença Negra, do Coletivo de Artistas e Intelectuais Ligados à Cultura, em 2016, e homenagem do grupo Fala Preta, pelo compromisso com a população negra, em 2006. Este ano, foi premiada como decana do prêmio Mais Admirados Jornalistas da Imprensa Brasileira, uma realização dos Jornalistas e Companhia, e receberá, ao lado de Chico César, o prêmio de reconhecimento pela trajetória na balada literária. Então, Rosiane Borges, muito contente de estar aqui. Eu te convido, então, a subir para o palco e para a gente te ouvir. Muito obrigada. Nossa, que vídeo, né? Estamos acompanhadas das luzes. Bem, boa tarde a todas e todes. Para mim é um prazer, uma alegria. Já estou vendo muita gente conhecida, amigas de longa data, Angelida e Lidaiana, aqui na plateia, pessoas muito queridas. Olha, a nossa Thaís também está ali, outra pessoa queridíssima. Eu estou vendo aqui, é bom quando a gente tem uma plateia cativa, familiar, porque pessoas queridas, importantes, a gente revê. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, né, num festival que tem aí uma programação intensa, fundamental, extensa, para a gente pensar artes estéticas a partir dos nossos olhares, dos olhares negros. Quando o Flávio me convidou, eu falei para ele, olha, eu vou dar um jeito, porque exatamente nesse horário do aula consegui negociar com os meus alunos, porque eu acho que diálogos, conversas como essa, a gente não deve deixar passar, principalmente quando o convite vem do Flávio, uma pessoa comprometida, né, que a gente já conhece, que a gente sabe o que vem fazendo, o que faz no campo das artes. A minha fala, conferência, conversa com vocês vai orbitar muito no tema do festival. O Flávio me perguntou se eu teria outro tema. Eu falei para ele que o tema seria, que é um tema grandiloquente, né? Pomposo, importante, o protagonismo político estético das artes afro-brasileiras. Eu conversava com a Angelita e a Vitória, ainda há pouco, no café, a gente conversava
como é fundamental a gente falar de uma cena negra que não começou agora, e como é fundamental a gente dar nomes, né, para os nossos protagonismos, para as Marias Auxiliadoras, para as Carolinas Marias, para as Marias Firminas, né, e toda a sua linhagem, né? A gente tem linhagens aqui no nosso distinto público. Por que é importante? Porque quando a gente fala do protagonismo hoje, a gente não pode esquecer que, embora nos nossos dias, nos nossos tempos, a gente tem um reposicionamento da luta negra, né? A gente não pode desconsiderar que esse reposicionamento ele só foi possível porque a nossa história é uma história longeva, é uma história que se dá desde que raça foi tomada como nexo prioritário para subalternizar, violar, escravizar, matar, real e simbolicamente. Então, a gente está falando, na verdade, de uma cena que se desdobra em vários momentos da história, do que a gente chama de história da humanidade, e que ganha em determinados momentos, em determinadas etapas, impulsos, né? É renovado por novos impulsos. Eu diria hoje que o impulso do nosso tempo, nós vivemos, o Flávio já me ouviu falar sobre isso, que eu digo que o século XXI é marcado pela luta por reconhecimento, pela luta por novas ordens de representação. Não é à toa que o fulano de tal me representa ou não me representa, se tornou uma palavra de ordem importante, não é à toa. Mas, quando a gente vê essa cena, a cena do século XXI, marcada pelas reivindicações, por novas ordens de representação, por novos regimes de visibilidade, a gente não pode esquecer que essa cena, que é inaugural, que é fundante, ela não é uma cena da tábula rasa e do grau zero. Significa, portanto, quando a gente está falando de protagonismo negro em qualquer área, a gente está falando de nomes, de pessoas, de instituições, de grupos e de sociedade que desde sempre se insurgiram contra o racismo e desde sempre procuraram rotas inventivas por onde nós pudéssemos trafegar com altivez e dignidade. A nossa luta, portanto, é uma luta pela soberania sistematicamente negada pela empresa colonial. Dito isso, a gente pode pensar como é que no nosso território, o que a gente chama de artes ou estéticas, como é que essa reivindicação, como essas rotas vêm sendo construídas. Por que a gente pode falar, é legítimo a gente falar em protagonismos políticos e estéticos? Quando a gente está falando de protagonismo político e estético, de que a gente está falando? Quando a gente está falando de arte afro-brasileira, do que a gente está falando, né? E aí eu poderia, também, sem ser evolutiva, né, traçar com vocês alguns pontos de inflexão, alguns momentos fundamentais em que a gente divisa esse protagonismo, né, político e estético, na literatura, nas artes, né, em tantas outras áreas, mas a gente pode pensar aqui arte e literatura, né? Se a gente pegar a cena, né, da escravidão nesse teatro perverso do mundo, a gente tem a cena do discurso oficial, foi uma cena que, como eu já disse, violou, escravizou, subalternizou. Mas, ao largo desta cena terrível, do pior crime da humanidade, né, a ONU já diz, a escravidão transatlântica foi o pior crime da humanidade. Não há nada que se compare a ela. Ao lado dessa cena de morte, de rebaixamento, a gente teve outras cenas. A outra face dessa cena, que foram as faces da resistência, da luta, da negação e da construção.
E a arte, gente, ela sempre foi fundamental, ou as artes no plural, para que essa outra cena irrompesse, para que o lado B dessa cena pudesse se constituir como uma face possível da esperança, da altivez, né? Da beleza, da alegria, da autonomia e da emancipação. Quando a gente pega a tradição negra, por que normalmente nos associam, o racismo faz a plataforma cultural algo como se fosse uma plataforma essencialista nossa, porque todo mundo tem cultura, mas quase sempre, quando reconhecem que nós, população negra, alegamos algo para a sociedade, quase sempre esse algo está no campo da cultura. Samba, nas artes culinárias, né? Feijoada, capoeira. Eles olham, encapsulando essas matrizes civilizatórias potentes e complexas e dizendo que elas são algo menor. Mas por que eles olham para a cena negra, diaspórica, e eles só conseguem ver na matriz civilizatória que a gente legou para o mundo um dado de uma experiência cultural rebaixada? Eles conseguem ver isso porque, se a gente pensar o que foi o nosso 14 de maio, por exemplo, ontem foi 13, hoje é 14 de maio, não é à toa, né? Eu acho. E eu estou falando agora que caiu a ficha, estou falando no 14 de maio, portanto, estou falando no pós-13, ou no pós-abolição. Se a gente perguntar o que foi feito no 14 de maio de 1888, é só tragédia. Nós temos a lei mais curta da história do Brasil, que é a Lei Áurea, que decretou, entre aspas, a libertação dos escravizados. Ora, essa lei ela não foi acompanhada de uma inclusão efetiva, nós não fomos acolhidas e acolhidos pelo Estado brasileiro. Na falta de uma morada pública republicana, que o Brasil nunca foi uma república, nós construímos a nossa própria morada de existência. E a cultura e as artes, elas foram a nossa grande morada, já que nós não tínhamos Estado, nós não tínhamos institucionalidade, porque, repito, se a gente perguntar o que foi feito no 14 de maio, foi rua, foi hospício, foi prisão, foi rebaixamento, foi perseguição, foi ausência e foi falta. Nos empurraram para a margem da sociedade. Mas por que nós estamos aqui, lindos e pretas, fazendo coisas maravilhosas? Thaís sendo jornalista, Elidaiana sendo uma grande artista visual, a Angelita mudando rotas, depois de umas décadas de existência, que a gente é da mesma idade. Por que a gente está aqui? A gente está aqui porque houve muita resistência e houve muita reinvenção. E, repito, se nós não tínhamos Estado, essa reinvenção, os sonhos de liberdade e emancipação se deram a partir de uma plataforma chamada Cultura e Arte. E essa plataforma Cultura e Arte, ela configurou uma percepção, uma dada concepção de estética ou de estéticas do plural. Ou seja, quando a gente está falando de estética, de artes, de cultura, a gente não está falando apenas de uma expressão de linguagem, que também é. A gente está falando de uma cena que nos instituiu e que nos abrigou enquanto possibilidade de emancipação de um outro mundo e de elaboração e de labuta em torno desse outro mundo. Portanto, eu diria que o nosso protagonismo de uma cena inaugural vem daí. Vem da falta, vem das ausências, e que a gente reelaborou pela cultura, pelas artes, pela estética, o melhor. Há quem faça a comparação que diga o seguinte, que o povo judeu se psicanaliza muito porque o terror do Holocausto, que foi um terror que eles viveram, não se compara com o Holocausto negro, obviamente, mas foi o terror ocidental, foi branco matando branco na Europa, em pleno século XX, por isso que todo mundo se comove também, para além do dado real, né? É comovente, mas muita gente diz que a psicanálise ela é o lugar em que
judeus do mundo todo procuram abrigo para superar os traumas. Qual foi o nosso abrigo, já que a gente não se psicanaliza? E a gente não se mata. Significa, lembrando que Conceição disse, eles combinaram de não nos matar, e a gente combinamos, como ela diz lindamente, de não morrer. Mas só é possível esse combinado se você tem uma plataforma que te abrigue. Esse combinado, a gente só conseguiu êxito com ele, por isso nós estamos aqui lindos e lindas, pretas e pretos, porque a partir desse combinado a gente passou por processos de reinvenção da nossa história, a despeito dos processos sistemáticos de morte, de violação e de exclusão. E aí eu vou chegar na cena contemporânea, tentando destacar como é que a gente se reinventa a partir desse lugar da cultura e da estética e dessas cenas que são protagônicas. Eu vou retomar o enunciado do fulano de tal me representa, não me representa, embora ele tenha virado arroz de festa nas redes sociais, porque quase sempre as redes sociais miserabilizam quase tudo, tudo vira arroz de festa ali, mas o enunciado me representa, não me representa, ele carrega um germe muito forte da transformação. Ele é um germe, ele é a semente de uma denúncia nossa que ousa em dizer que a acepção do humano em voga não só não nos representa, mas é preciso que a gente formule, pense, crie propostas que concebam uma outra noção de humanidade. Porque quando a gente diz não me representa, eu estou querendo dizer que aquele corpo, aquela corporeidade, seja física, material, cultural, ela não alcança todas as acepções do humano. Portanto, a gente coloca em crise uma noção de humanidade que, durante muito tempo, vigorou na história do mundo, dizendo que o humano carregava um princípio universal. E aí a gente diz que esse humano que carrega um princípio universal, ele não carrega princípio universal porque ele é apenas uma porção muito pequena do que a gente chama de humanidade. Até porque esse humano deixou mais da metade da humanidade de fora para ele ser assim designado, de humano. Portanto, quando a gente está falando de artes e estética, a gente está falando de uma formulação que quebra, que fratura todo o sistema de representação. Significa, portanto, que a gente nós somos protagonistas de uma ação revolucionária em curso, a gente não sabe do que ela vai dar, mas aquilo que tem de mais radical, no sentido de profundo e não de sectário, é irradiado das nossas vozes, nossos 5 minutos. Eu achei que eu falei 5. Eu acho que 5 minutos é que eu falei, né? Eu tenho mais 15. Ela me pegou no flagra. Eu tenho uma estratégia. Quando eu vejo alguém com placa, eu viro assim. Mas dessa vez eu não tive. Eu não pude fazer dessa malandragem. Mas, enfim, é um pouco, gente, pensar o nosso protagonismo hoje no campo das estéticas é como a gente, seja nas expressões culturais e de arte, seja no congado, seja no tambor de crioula no Maranhão, seja nos reisados, ou seja, nos bumbas meus bois do Brasil afora, nos blocos afro, o que essas manifestações trazem é a possibilidade da gente criar um universal ou o pluriversal, considerando, porque a gente toma a arte estética ao mesmo tempo como uma forma de linguagem, como meio, mas também como uma instituição do humano. Portanto, a gente responder aquela pergunta que diz assim, qual a subjetividade que é legítima para protagonizar uma ação revolucionária hoje? Eu não tenho dúvida que essa subjetividade ela é negra e ou indígena, com mulheres quase sempre à frente. Por que eu digo isso? Porque como nós fomos, eu disse no início,
que nós somos colocados para as margens, para as bordas, a gente aprende com Mel Hooks, com Lélia Gonzalez, com Sueli Carneiro, com Abdias do Nascimento, de que quem vive na margem tem a experiência de pensar, inclusive, o centro e de ver o centro. Tem uma frase que diz, que eu repito a exaustão, que é o seguinte: os habitantes da margem do mundo veem primeiro, né? Os habitantes, as habitantes da borda do mundo veem coisas inimagináveis, simplesmente porque são habitantes da borda do mundo. Ou seja, nós carregamos a experiência de, das bordas do mundo, pensar o mundo na sua totalidade, porque da borda a gente vê o centro, a gente vê o que o centro não vê. E que, normalmente, o centro está distraído, porque ele não vê tudo. Quem está no centro está abrigado, quem está no centro está de boa, está sussa. Quem está na borda está vendo as catástrofes correndo às beiradas. Seja do ponto de vista das emergências climáticas, vejamos o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Os roços, quase 100% dos roços são brancos, mas a gente sabe que quem está se ferrando no Rio Grande do Sul não é o que o Jornal Nacional projeta. São povos originários, são pessoas negras, são as bordas que a gente, inclusive, nesse cenário da gente reforçar o imaginário do Rio Grande do Sul branco, não aparecem, né? Então, significa pensar as artes afro-brasileiras nesse contexto, como é que a gente faz um inventário do que a gente fez muito, que é política, e como a gente coloca esse protagonismo como uma espécie de manifesto para o Brasil. O que há não indicação de uma mulher negra para o STF tem a ver com as manifestações culturais negras, africanas, indígenas do Brasil, tudo e um pouco mais. Porque quando Lula nos disse que agora não era a hora de uma mulher, nem de uma mulher negra, porque agora o jogo era pesado, agora era o momento de derrotar o fascismo, agora era o momento de derrotar o bolsonarismo, o que ele está querendo dizer? Que nós não estamos à altura do cotidiano, que nós somos infantes, como dizia Lélia Gonzalez. E aí é que a gente diz, continua dizendo, que já foi chato não indicar, foi pior ainda o fundamento da não indicação. A gente coloca no campo da traição, porque o que o Lula está dizendo é que essa corporeidade, essa estética, ela não está à altura de entrar no STF. Ele nos infantilizou. E a gente lembra, e os fundamentos eram: o presidente Lula quer confiar em alguém. Os brancos e homens que traíram ele não foram mulheres, não foram negras, no STF. Ele está agora muito preocupado por conta das prisões injustas. Nós sabemos o que são prisões injustas. A população negra sabe. Portanto, a gente tem a experiência. Se tem alguém com legitimidade para estar no STF, são as pessoas negras e indígenas desse país. Mas o que ele nos disse? Agora não é hora de vocês estarem aqui, porque vocês são infantes, vocês só sabem dançar e tocar o tambor. E a gente tem que dizer que sim, nós sabemos dançar e tocar o tambor. E dessa cena protagônica que a gente samba, como ele disse para aquela menina, né? Eu não sei quem é ela, se ela é namorada de quem, se ela samba, se ela toca. Ou seja, ele foi nos reduzindo e a gente tem que dizer para ele que desse lugar do saber sambar, do saber tocar o tambor, a gente carrega uma inteligência. A gente pensa, foi desse lugar que os melhores projetos de inclusão do país vieram. Foi desse lugar que a gente ajudou a assistência social brasileira a construir programas como Bolsa Família. Foi desse lugar, do samba e do tambor, que a gente aperfeiçoou programas de cotas nos serviços públicos e nas universidades públicas. Portanto, foi desse lugar, de uma estética ou estéticas negras, que nós protagonizamos uma cena radical de denúncia a esse mundo mofado, terrível, inclusive para os brancos, mas que nos matou e nos violou. Mas vejamos, a gente legou a melhor dimensão da experiência para a humanidade. Como eu falei para vocês, a população judia se psicanaliza porque é um terror e é um trauma. Nós dançamos, nós sambamos, nós tocamos vários instrumentos, e a gente disse
que, já que combinaram de nos matar, a gente combinou de não morrer, com alegria, com festa, com samba, com muito batuque e muita arte. Maior protagonismo do que isso, eu acho que não existe. Eu terminaria por aqui. Já que me deram 5 minutos, é só por isso, para quem chegou depois, porque eu falo demais. Obrigada, Rosiane, por essa linda fala e, né, por nos lembrar também que hoje é 14 de maio, né? Não é à toa. O festival ele ocorre, a proposta é anualmente, né? Está ocorrendo essa semana do 13 e, sobretudo, no pensar o 14 de maio, né? O que a gente faz depois, como a gente se reinventa, como a gente toca o tambor, como a gente segue a vida, né? Então, é importante a gente lembrar esses caminhos da luta pela liberdade que nos faz existir. Então, agora a gente vai abrir para perguntas. Se alguém quiser comentar algo, fazer alguma colocação para a professora. Isso vai ter que vir até aqui, porque o microfone não estende até lá. Então. Sou Cleide Aparecida Vitorino, faço parte da Casa das Áfricas. E nós temos uma caminhada aí, né, junto, esses corpos negros femininos, né, em razão da nossa história. Me chamou muito a atenção, na sua narrativa, quando você traz, a questão em razão da história, a história que nos foi contada, né, a história do mundo pela perspectiva, pela cosmovisão europeia, né? E trazendo esse indivíduo de um corpo que não era negro, né? E daí você traz até um ponto, né? Em falar da nossa identidade, o que faltou e que eu vejo que falta até hoje é que nos foi imposto uma identidade que não é nossa, né? E nos subtraiu a questão da nossa ancestralidade. É muito mais intenso do que isso, sabe, Rosane? Eu estou assim, eu sou doutoranda, eu sou da área de direito, eu sou uma advogada, uma pesquisadora, e buscando, né, a minha tese de doutorado, ela vem trazendo justamente isso, discutir nós, né, afro-brasileiros e indígenas, trazendo essa questão em razão de sujeitos de direito, desde Brasil colônia até antes de Brasil, né? Mas desde Brasil colônia trazendo esse recorte dentro do campo jurídico normativo brasileiro. E você, em 20 e poucos minutos, né, trouxe justamente essa questão dessa luz, né? Você trouxe essa luz dentro do conhecimento para até eu desenvolver um pouquinho mais na minha tese. Então, assim, eu só venho aqui nesse momento te agradecer, né, em nome de todas as mulheres e mulheres negras, acadêmicas, professoras, pesquisadoras, cientistas, né, de proporcionar esse momento para fazer a gente refletir realmente o que devemos fazer para dar continuidade em razão do nosso reconhecimento, do nosso espaço, porque nós fazemos parte desse mundo. Mesmo que seja nas bordas, nós somos desse mundo. É isso que eu gostaria de colocar. Obrigada. Mais alguém? Gente, aproveita, não é sempre que temos Rosiane Borges. Alguém? Angelita ali.
Boa tarde, gente. Boa tarde, querida. Eu fiquei pensando em tudo que você trouxe, nem sei bem se é uma pergunta. Sai da frente dos intérpretes. Por que a gente não consegue perceber na arte que os nossos corpos e as nossas ancestralidades carregam como potência política da existência, né? Porque a gente acha isso quando a gente olha aquele chá que as nossas mais velhas fazem, né? Aquele banho para baixar a febre. Independente de vertente religiosa, né? Quem está lá com um febrão, enfia embaixo do chuveiro gelado e pega um chá de camomila, que é o que diminui a temperatura. Mas a gente também, além de tudo que a gente tem nessa história desse holocausto permanente que a gente vai vivendo, que tira tira toda essa potência do lugar, a gente também tem uma dificuldade de reconhecer. E, às vezes, eu não sei se a gente tem dificuldade ou se a gente tem um pedacinho que a gente não quer macular, né? Então, às vezes, a gente não quer falar. Eu pergunto isso porque, recentemente, eu participei de uma atividade que eu fiz numa unidade aqui de cultura de São Paulo sobre benzedura e medicação. Então, tinha uma enfermeira, tinha uma elorixá, e a gente estava conversando sobre isso. Quando a gente fez um adorno na mesa, umas folhas que estavam plantadas em vaso, de uso comum, até de tempero, as pessoas falaram: nossa, que bonito, a minha avó me curava com isso. A pessoa não tem dimensão, ou tem, da quantidade de potência tem isso, né? Então, a arte ela anda muito mais na nossa veia do que a gente imagina, porque a arte, a belezura, ela está no trançado do cabelo, na disposição dos móveis, na cor da roupa e na cura. E eu acho que é um desafio grande a gente trazer a arte que está na cura, tanto no fazer quanto no que a gente vê, para reafirmar o nosso lugar político. E aí, já partindo, né? Estou falando demais, estou quase dando a palestra, para o que você trouxe no começo, que a gente conversou lá fora, eu acho que quando a gente traz a nossa ancestralidade, as pessoas que vieram antes, essa história das pessoas, essas presenças, a gente consegue ver belezura e se posicionar politicamente, né? Porque pensar como que esse protagonismo dessas mulheres artistas, escreviventes, benzedeiras, estão fazendo ao longo da história é a beleza da arte o tempo todo. Né? Obrigada. Nossa, que belo. Vai ter mais. Então, junta tudo, né? Ela esqueceu de sabores e saberes também, né? Da importância da alimentação dos escravos, que hoje é explorado pelos brancos. E que a gente ainda tem dentro do terreiro, como a hora pronobis, como a taioba, que isso é importante. Eu tenho visto, por exemplo, eu estive em São Bento de Sapucaí, e a maioria dos postos, seja do Estado, da Prefeitura, estão lotadíssimos, né? Com as pessoas de Covid, dengue e pneumonia. E aí, como que é isso, fazer um cozido e poder oferecer para aquela pessoa que está ali à espera de um anti-inflamatório que não vai curar? Questões muito interessantes, né? Agradeço, né, todas elas. Eu acho, Angelita, que e aí o comentário e pergunta de vocês dois se conectam muito, né? Quando você diz assim, a nossa arte está do cabelo, está na vestimenta, mas não é só. E esses dias eu falava, semana passada, né, na quarta-feira no SESC, numa tecnologias ancestrais, feministas, dizendo que para nós, né, povos africanos, as artes, elas não são instrumental, né?
a tradição ocidental foi instrumentalizando a arte. É por isso que pensadoras como a Bell Hooks vai dizer que o branco, o Ocidente, ele desenvolveu em relação a gente a invídia, que é inveja, porque para a gente não há uma ruptura, um distanciamento entre natureza e cultura, como, né, o Ocidente fez. Se é tudo uma coexistência, a gente tem uma outra relação com os artefatos. Isso significa dizer que a arte, como um modo de você desenhar sua existência, você concebe bem, e a gente não está querendo aqui ter uma visão idealista de Áfricas, pelo contrário, a gente quer recuperar a matriz civilizatória e humanidade de África, mas é que no continente africano, nos países africanos, o modo de conceber a vida ele é fundamentalmente artístico por isso. Né? Porque a gente, e quando você pega essas experiências todas, quando eu era criança, eu sou, obviamente, de uma família negra, São Luís do Maranhão, e a gente tinha uma vizinha, e minha mãe colocava em prática aquela história, né? Para educar uma criança é preciso de uma comunidade inteira. Então, tinha aquela coisa dos vizinhos, das vizinhas, ela falava, olha, se verem fazendo algo errado, pode dizer, pode repreender, porque aqui comigo não tem isso. Então, inclusive, eu tenho um irmão que sempre foi traquinas, e meu irmão até hoje não gosta de algumas vizinhas, porque fala assim, ó, as fofoqueiras, porque elas olhavam e diziam assim, eu vou dizer para sua mãe, viu? Mas tínhamos também as benzadeiras, né? E eu lembro, Angelita, que a dona Hilda, que a gente, criança, né, é terrível, a gente chamava de dona Hilda de aba, porque a gente falava para ela, dona, pedia benção, dona Hilda, oba, dona Hilda, ela aba, ela não respeita, e eu falava muito oba, né? E a gente dizia assim, nossa, olha como ela falava, ela já era uma mulher centenária, uma mulher negra, e criança é terrível. Mas dona Hilda, ela tinha a arte da cura por meio do benzimento. Então, quando a gente vê hoje as pessoas, toda essa coisa, né, o sequestro do benzimento pelos brancos, é nosso, e é uma arte, é uma forma. Nós não tínhamos o médico de família tradicional, mas nós tínhamos as nossas benzedeiras. A minha mãe, como minha avó, como minha mãe costuma dizer, era curandeira. Ela fazia rituais de cura por ervas, né? Então, até hoje, minha mãe, a gente tem ervas para tudo, que ela chama de lambedor. Você está gripada, você está com febre, você está com isso, você está com... Tudo minha mãe tem, porque ela aprendeu com a mãe dela, com a minha avó, que está no campo das artes. Aí, como você diz, parece que, às vezes, a gente não dimensiona isso como uma plataforma. E agora, por que eu acho que a gente, às vezes, não dimensiona a força de tudo isso, Angelita? É o poder mesmo, né? Que a gente foi destituído do poder. A gente não faz disso poder. Tudo branco diz que é dele, ele se empodera. Como a gente, primeiro, passou por esse processo de baixa autoestima também, né? E tudo nosso foi num processo comunitário, a gente acabou não atribuindo a determinadas expressões nossa uma instância de poder que passa por uma cadeia criativa e produtiva da cultura, né? O nosso tambor é importante, ele vem da terra, isso é fundamental. Eu falava também nessa palestra, por que agora a medicina, os brancos, todo mundo, nossa, a teia de aranha tem um poder curativo. Mas quem que curava com teia de aranha? Eram os povos indígenas e os povos africanos, pessoas negras. Aí o que a medicina falava? Coisa do animismo, né? Coisa de gente atrasada, né? Era assim que dizia no século XIX, início do XX. Curar feridas com teia de aranha. O que a medicina nos dava? Mercúrio. Só que eles sabiam que o mercúrio era venenoso. E todo mundo vai e adere ao mercúrio. Eu me lembro que quando eu era criança, eu adorava, quando a gente caía, que minha mãe passava mercúrio, né? A gente ficava tudo vermelho, aquela coisa feia, porque a gente preferia mercúrio porque ele não ardia, o mercholate ardia, né? Então, a nossa geração era assim, vai mercúrio cromo, né? Aquelas garrafas de mercúrio, caía mercúrio, né? Aí, e isso é criminoso, o que a ciência, para eles escaparem da judicialização, mas não tomava, mas já na pele já era não, letal não, já era perigoso. Mesmo mercúrio na pele,
o contato com a pele ele já é altamente danoso para o ser humano. E olha, essa ciência branca, né, porque a gente tem a nossa ciência, a ciência negra, a ciência branca rebaixou a teia de aranha, que é uma prática milenar de culturas africanas indígenas, dizendo que era animismo, curandeirismo, não tinha prova científica. No lugar colocou o mercúrio, e a gente sabe hoje, eles já sabiam, não é uma descoberta recente, eles já sabiam que mercúrio era um veneno. É veneno. Marina Silva, ela é uma sobrevivente do mercúrio. Para quem sabe a história da Marina Silva, ela ingeriu o nível maior do que um ser humano pode ingerir, né? Tem uma saúde frágil até hoje, etc. Ela é uma sobrevivente do mercúrio. De certa forma, muitos de nós, a depender do uso recorrente do mercúrio, também somos sobreviventes do mercúrio. Tudo isso, Angelita, e o nosso colega aqui, que eu esqueci o nome, para a gente pensar que as artes, para a gente, não é só o quadro no museu, numa exposição, que também é, mas ela está numa dimensão cotidiana, de uma relação nossa com as coisas e os objetos, que a gente não instrumentalizou coisas e objetos. Isso foi algo do acidente. A nossa relação com a coisa ou objeto, que é um instrumento em África, Ogum já nos ensina isso, que é o Deus das ferramentas, mas não é a ferramenta que eu exerço sobre ela o poder de tal modo que eu violo, que eu destruo, que eu mato, né? A gente intervém na natureza de forma predatória, sufocando, asfixiando, matando. E uma outra concepção de artes do bem-fazer significa que você coexiste com a natureza, numa relação de dependência, porque a gente precisa comer, mas não numa relação predatória que você vai, destrói, como o homem ocidental fez, considerando que ele até hoje, muita gente acha que nós estamos na cadeia, no topo, nós somos superiores em relação aos outros seres viventes. E a biologia genética já nos disseram, não, ser humaninho. Você não está com essa bola toda. Do ponto de vista genético, falei isso também na semana passada, a gente é muito parecida com barata, não é com macaco. O que nos distancia da barata, geneticamente, é quase nada. A grande distância entre nós e os seres viventes está no campo do simbólico. Então, é um pouco, Angelita, como é que a gente realmente pode trazer e dizer o que nós fazemos, as nossas manifestações culturais, elas são... Porque o negro brasileiro, nós não contribuímos com a formação do Brasil, nós fundamos o Brasil. Se a gente fundou o Brasil, significa dizer que a nossa cultura é uma matriz civilizatória. Quem contribuiu com a construção do Brasil foram os europeus. Tá. A mesma coisa São Paulo. Quem contribuiu com a construção da cidade de São Paulo foram os japoneses e outros imigrantes. Negros fundaram esta cidade. Porque nós estávamos em tudo. Por nós estarmos em tudo, pelo trabalho, nós forjamos civilização. Muito mais do que a cultura no seu sentido recorrente. Então, eu acho que o nosso desafio é dizer nós somos protagonistas. O mundo nos deve a invenção do mundo naquilo que ele tem de mais potente e mais belo. Pelo trabalho, né? Nós fomos criando, pela falta, nós criamos cultura. 1 minuto, porque não te calas. Ela, aí tá, não tem a mesa lá do Chaves, que eu brinco até hoje, né? Aí 1 minuto para mim é o porquê estou brincando, né? Mas é um pouco para a gente pensar os saberes da cozinha, da nossa cozinha, que tem sabedoria, né? Que tem ciência. Agora, evidentemente, como o processo de colonização é perpétuo, nós fomos disciplinados e negados pela ciência, pelas religiões cristãs. Catolicismo, em primeira mão, depois veio o protestantismo, tudo dizendo que a gente fazia coisa ruim, do mal, nós éramos rebaixados, né? A Igreja Católica nos catequizando, o proselitismo religioso, né? Se colocando numa posição da conversão, né? Então, você tem uma ideia de
de mundo em que você tem que se adequar, porque todo mundo diz que o que você faz é ruim, sua religião é do demônio, né, nessa concepção cristã, e o resultado disso é um processo de assimilação. Só que mesmo sendo assimilados, essa é a boniteza da nossa história, que mesmo negando, nós nos impusemos. O Brasil fala da forma que ele fala porque nós somos bantu. Isso a empresa colonial não conseguiu soterrar. Nós falamos da forma que nós falamos, as pessoas falam, por conta da distância em relação à independência de Portugal. Não, é porque a matriz bantu se impôs aqui. Porque o Brasil, ao contrário do que se pensa, é o país bantu, não é iorubá. Nós somos bantu, profundamente bantu. Então, o bantu está em tudo, está na língua, nas diversas expressões, bunda, não sei o quê, tudo é bantu. Porque nós estávamos aqui, não eram eles eram poucos. Então, é um pouco como a gente realmente diz, a nossa cena protagônica é tudo nosso, não é porque a gente é megalômano, não é porque a gente delira, né? Nossa, ela é delirante, né? Tudo é delas. Tudo é nosso, a gente nem queria, porque a gente estava lá em África. Tudo se tornou nosso, porque vocês nos trouxeram para as Américas e a gente civilizou esse chão que nos matou. A gente civilizou, não é porque nós temos uma inteligência acima do comum, eu até acho que algumas de nós têm, mas não é esse o princípio, é porque nós civilizamos parte do território que a gente chama de planeta Terra. Eu brinco que não sobrou nem para o tango argentino, até o tango é nosso, gente. Nada é deles, é tudo nosso. Então, a gente é protagonista e a gente precisa reivindicar esse lugar de um protagonismo que, pela estética, pelas artes do fazer e do saber, nós prestamos um tributo a esse mundo. Eu costumo brincar com meus alunos, pense nos Estados Unidos sem população negra, fecha os olhos, eu vejo um Canadá. Né? Se a gente pensa o Brasil sem a população negra, né? Sabe, a alma do território e do lugar, eles fizeram, eles saquearam, eles mataram, mas a alma é nossa, porque é aquilo, combinaram de nos matar, mas a gente combinamos de não morrer, e nessa combinação a gente civilizou o mundo por meio das nossas estéticas. Agora vai ter a apresentação, né? Tem mais uma colaboração aqui. Tem. É rapidinho, eu já nem vou falar, não tem mais o que falar, né? Não, só queria agradecer aquela tua visão das bordas, não é? Que vai de encontro a Milton Santos, né? Que vai dizer quase que a mesma coisa. E outra coisa, a visão que você passou, não é, sobre a questão do o STF, não é, de não nos julgar incapazes, não é? Foi ótimo, parabéns. É só isso. O resto que eu ia falar não importa. Obrigada. Adriano? Boa tarde. Meu nome é Mahfouz, sou tuareg, sou africano. Então, também sou como professor, né, que acabou de falar, não ia realmente falar antes de trazer a fala do STF. Eu achei realmente uma colocação muito importante no momento em que o Brasil está hoje. Quando a gente fala de um país onde mais de 65% da população é negra, mas até hoje, mesmo a representação mínima na política brasileira é difícil para o negro brasileiro. Eu acho isso realmente uma coisa muito violenta, no sentido de que a democracia, as bases, né, o alfabeto da democracia nos diz que a maioria que ganha. E aqui, um presidente, claro que talvez a maioria dessa sala ajudou a eleger e consegue realmente fazer uma fala dessa. Acho que realmente ele deveria, no sentido, apresentar desculpas. Claro, a Alemanha, por exemplo, falando do Holocausto,
quantas vezes apresentou desculpas para a população judaica. Aliás, a Alemanha está pagando até hoje no que eles fizeram no Holocausto. E o Holocausto negro, nesse caso, a escravidão, que a senhora falou muito bem, que é a pior, crime que a humanidade cometeu. Mas até hoje a gente não viu nenhum dos países, Brasil, o último país, aliás, a libertar a escravidão, mas até hoje nenhum dos presidentes brasileiros, inclusive aqueles que são apoiados pela população negra brasileira, nunca apresentou uma desculpa oficial. Isso é preciso que o movimento negro, que a população, a sociedade civil brasileira, realmente fazer uma demanda desse tipo. Isso tem que ser realmente entrar na discussão e na luta. Estamos falando ontem, foi 13 de maio, eu sou historiador, então gosto muito de voltar para as questões de história. 13 de maio, no sentido de a Lei Áurea, já termino, a Lei Áurea no meu ponto de vista, é a mais importante lei que passou no Brasil. Mas não tem nenhuma significação na política brasileira. Eu fui professor na rede pública em Goiás, no Centro-Oeste. Acho que todo mundo sabe o que é Centro-Oeste, na ideia do conservadorismo, etc. As pessoas passam datas desse tipo sem mesmo pensar que essa é uma data importante. Eu fui, nesse caso, o primeiro professor para organizar um evento no Dia da Consciência Negra, por exemplo. Sou, vamos dizer, estrangeiro. Então, essas são coisas, para mim, são tão importantes que, claro, essa é uma luta que não é fácil, mas que precisa realmente entrar na discussão. Muito obrigado. E essa luta é histórica, né? Você é tuareg, é isso? Então, é uma luta histórica, porque o que você está apontando, o discurso oficial, como todo discurso oficial, ele tem o poder, né? E os contradiscursos, a gente do Brasil vem apontando isso, as histórias de emancipação, de liberdade, o que significou o dia 13, o que foi o pós-abolição, e não há outra tarefa senão pela educação, né? Você colocou o papel das escolas, as escolas têm um papel fundamental de contar uma outra história, porque elas foram as principais difusoras dessa história oficial que negou a trajetória, né, negra no Brasil, né, da diáspora, da travessia do Atlântico, e é fundamental que a história, como diria Conceição Evaristo, se a gente tiver que fazer uma homenagem aos povos afrodescendentes, essa homenagem tem que ser no fundo do oceano, fazendo uma lembrança a todos os que tombaram na travessia, por fome, por doença, ou porque se atiraram dos navios dizendo que não iam ser escravos, né? Então, a gente continua nessa missão da Conceição, lembrar o que foi essa travessia, o que representa essa história nas Américas. Mas eu vou sair daqui, porque senão eu acho que eu vou ser tirada. Ela já está subindo, ai meu Deus, eu falei, vou ser tirada, já está subindo ali. Falei, só falta a camisa de força aqui, já mais longe. Mas já estou saindo.